10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais uma vez. Boa noite! Como Boa é que noite. vocês estão? Boa noite! Sejam bem-vindos ao Socialcast. Mais um episódio começando, o primeiro de 2023. Antes de você vir aqui e sugar todo o conhecimento do Bruno, eu peço que, por favor, você deixe o like, você se inscreva aqui no nosso canal, porque esse é um dos episódios, Pedro Felipe, que eu estou mais ansiosa, porque particularmente, quem não gosta de ganhar dinheiro, né, Pedro? Boa noite, Pedro, como você está hoje? Boa noite, tá tudo certo, mas é bem importante salientar que a gente tem basicamente um Google de vendas aqui disponível hoje pra gente de noite, então vamos aproveitar bastante aí, bastante perguntas. E a pauta mais importante, né, aprender a ganhar dinheiro. Exatamente. Eu acho, hein? Eu tô muito impressionado. Muita expectativa, né? Bruno, seja bem-vindo. Se você ainda não conhece o Bruno, a gente vai deixar ele se apresentar um pouquinho, mas seja bem-vindo. Bruno, vou dar uma palhinha de quem ele é, mas está há mais de 6 ou 7 anos atuando aí na área de vendas, né, Bruno? Hoje possui e gerencia mais de 2 empresas há muito tempo, né, Bruno? E me fala um pouco mais quem é o Bruno, da onde que você veio. Me fala se você, por um acaso, já teve alguma empresa que começava com S. Não sei que empresa que é. Conta essa história aí, Bruno. Mas fala pra gente, quem que você é? Legal. A gente tem uma relação muito especial, tanto eu quanto a Priscila, a sócia, um carinho muito especial pela sócia como um todo. Na verdade, a minha vontade de empreender, ela veio desde muito cedo, assim, sempre tive muita vontade de empreender, nunca me via trabalhando para os outros, eu não achava justo, porque ao invés de lutar pelo sonho de outras pessoas, não lutar pelo meu próprio sonho. E sempre foi baseado nisso. Tentei fazer dropshipping com 15 anos, quando não existia a palavrinha dropshipping ainda, e tentei outras coisas, até de fato sentar um pouquinho numa lanchonete em Cornélio, junto com essa pessoa que aqui está com a gente, e a gente tomou uma decisão que mudou as nossas vidas por inteiras. A Social nasceu e maravilhoso, e a gente de fato entrou para os cenários de CNPJs ativos do Brasil, né? Nesse meio tempo, até recentemente falei com a Pri, a gente passou por várias coisas, né? A gente vendeu a nossa parte da empresa para ela, e eu abri um segundo projeto, dei continuidade em outro projeto, e recentemente abri um segundo projeto, fez 5 meses ontem, um segundo projeto, que vem crescendo bastante, graças a Deus também. E fala um pouquinho mais pra gente, né, Bru? Como ele contou, e eu vou ter que abrir esse parênteses, né? Em plena pandemia, eu recebi uma mensagem do Bruno, né? Falando assim, Pri, tem momento melhor que esse para abrir uma empresa? Eu disse, olha só, é verdade, não tem, vamos abrir. Né? Então, o Bruno, junto comigo e junto com a Bruna também, que é a esposa dele, a gente abriu e fundou a Social lá em 2020. Então, desde então, a gente tem essa relação de proximidade, né, Bru? Então, isso é muito interessante. Bru, antes da gente entrar, assim, até nas pautas mais específicas que a gente trouxe, né? Fala um pouco sobre a PIR comercial, a gente abre esse espaço para você falar um pouquinho sobre a PIR e sobre a 8K também, publicidade. Depois, se você quiser deixar aqui nos comentários o link para o pessoal seguir, tá? Legal. A PIR nasceu com o objetivo em auxiliar outras empresas e projetos, Bruna, em auxiliar outras empresas e projetos, especialmente na área comercial. O que eu identifiquei assim dentro do mercado é que muitas agências tinham dificuldades em relação à estruturação comercial, em bater seus resultados, bater suas metas mensais. E na minha opinião, hoje até eu vejo que isso foi uma visão, na verdade eu não falo errada, porque era uma visão do que eu vivia de fato, mas eu pensava que somente agências tinham essa dificuldade. Por que eu pensava isso? Porque eu vivia aquilo, meu dia a dia era uma agência de fato, então eu vi várias dificuldades e através do meu LinkedIn, que a Pri me obrigou muito a começar a utilizar, não usava a ferramenta, e depois de começar a usar, comecei a chegar a várias pessoas, Bruno, assim, agência também, como que você faz, cara, tem dificuldade no meu comercial, e daí eu vi uma necessidade do mercado, acho que esse é um primeiro insight, entender demandas que o mercado tem e tentar entregar uma solução para aquela demanda específica.
Então, eu identifiquei uma demanda, tentei criar um produto e, sendo bem sincero, eu fui um pouquinho audacioso com a PIR. Eu criei um produto que o mercado não tinha. Hoje, em relação, ainda tem muitas poucas empresas oferecendo isso. É um mercado muito turvo ainda, não tem muito parâmetro do que é certo e o que é errado. Até converso com a maior empresa hoje, chama Lead Farmer, do Wilson, é a maior empresa do Brasil, atendem hoje 80, 90 empresas, e a gente conversa bastante, e ele fala, cara, a gente acerta, erra aqui também, porque é muito difícil você delegar e terceirizar comercial, principalmente quando o gestor da empresa, se ele não tiver, de fato, interessado em fazer aquilo dar certo, não vai dar certo. Não é simplesmente vender, largar ali e vai sair vendendo absurdo. Não é assim que funciona o processo comercial. Então, a gente veio aprimorando cada vez mais e mais. A gente está com 35 clientes e foi um ponto muito, muito legal. E nesse período surgiu, cara, eu sou muito maluco. Eu nem contei pra você. Só uma observação. Em quanto tempo vocês conseguiram... Porque não faz muito tempo que vocês têm a PIR, né, Bruno? Então, vocês cresceram muito rápido, né? A PIR tem... deixa eu pensar... se eu não me engano, um ano e 2 meses no máximo. Foi muito rápido, assim. É pouco, né? Muito rápido. Eu acho que até, né, entrando nessa pauta um pouquinho, eu acho que é por conta dessa necessidade, né? O que eu sinto, o que eu vejo, né, Bruno? Para empresas que estão começando, principalmente agências, a gente já começou, a gente sabe como é que é. Funciona muito o começo, ele é muito um rodízio de clientes, né? Principalmente quando começa, a gente não tem um nicho segmentado, então a gente não sabe muito bem o que eu sou bom em fazer, né? Tipo assim, que realmente eu sou bom na prática. Quando você começa é assim. Então, eu acho que até esse começo é muito difícil, né? Nessa questão comercial, requer uma prática e uma inteligência emocional para vender muito hard, né, cara? Na verdade, hoje fica muito claro para mim, assim, se você não tem um time comercial, se você não tem um comercial trabalhando de fato no operacional ali para você, você pode ter o melhor produto, o melhor serviço, mas se você não tem alguém vendendo aquele melhor produto ou serviço, a sua empresa, infelizmente, ela está fadada à falência. Porque o que traz recurso financeiro para o seu projeto, de fato, é o time comercial. Então, as relações comerciais, de fato. Então, onde traz recurso financeiro que faz todo o projeto valer a pena, crescer e escalar, né? Até aproveitando, até uma coisa muito irônica, você falar com uma empresa de marketing, uma agência de marketing que é o rei das vendas, né? Dominam todas as estratégias ali de venda, de captação de cliente, não consegue vender. Legal. É até estranho você falar isso, né? Que, nossa, mas uma empresa de marketing precisa de outra empresa para ajudar ela a vender? Como assim? Cara, Eu tinha a mesma percepção, sendo bem sincero, assim, Pedro. Eu não imaginava que o resultado que a gente tem iria acontecer assim, porque a percepção que eu tenho é a mesma. Só que, infelizmente, o que eu vejo nas agências, em sua grande maioria, elas colocam o seu perfil, a sua empresa, em último lugar. Não é o cliente prioridade. Na verdade, deveria ser o contrário. Ela vende tráfego e não faz tráfego. Ela vende branding e não aplica branding. Ela vende criação de conteúdo e não tem conteúdo. Então, ao invés dela se priorizar, ela prioriza o cliente que paga 500, 600 mil reais ali para ela, porque ela pensa que é a melhor escolha, só que ela está fazendo uma escolha que não é tão inteligente a médio e longo prazo, porque ela não se prioriza, ela não consegue sair daquilo, ela fica sempre nesse gargalo, e daí o cliente que ela negocia sempre vê a mesma coisa, não vê um diferencial em relação que justifique pagar mais, ela sempre fica no mesmo ticket médio, e fica ali, sabe, sempre lutando de fato, ela fica lutando por clientes, e não escala e não cresce o projeto como um todo. Bruno, você descreveu 100% o que a gente passou na Social. Até me abrindo aqui, eu já fui cliente da APIR também. A gente tem aí projetos futuros, mas eu já fui cliente da APIR por um tempo. E é 100% isso. Cara, a gente que está aqui do lado de cá, como gestor, como proprietário, como CEO, enfim, é bem essa questão. Por exemplo, a gente acaba colocando sempre o cliente na frente porque a gente tem essa ideia, tá entrando. O importante é tá entrando e não a gente não olha muito para a profundidade do projeto em si, mas assim o valor que ele agrega financeiro, né? Isso até engraçado falar, porque a gente mesmo passa muito por isso no dia a dia, né?
Sim, Dá 2 meses, a gente fala, nossa, a gente tem um destaque ali novo, a gente nem fez uma capa para ele. Nossa, essa apresentação nossa, nós nem mexe nela, nós não deixa bonito. Mas o verdade. nosso cliente tem as melhores apresentações, os melhores destaques, o feed lindo. Sim, é Aquela... até interessante a gente falar, gente, fazem 2 anos que nós temos a Social, e esse ano que a gente lançou o nosso site, inclusive eu convido vocês para olharem lá, mas ficou super legal, tem o blog do marketing também, no qual o Bruno é colunista, mas depois de 2 anos, assim, agora a gente vai produzir um site, entendeu? E eu não sei, eu sinto assim que isso acontece porque a gente está tão preocupado nessa entrada de cliente às cegas e a gente não está olhando muito para o valor que o cliente agrega, fora o financeiro, né? Então é bem esse sentimento mesmo, sabe? Nossa, tem muito comentário aqui, gente. Muito, muito comentário. Hoje o pessoal tá bem nativo aqui. Tem bastante gente aqui. Pode soltar, gente. Pergunta aí pro Boa noite, Bruno, quem Vanessa, quiser. que veio do Instagram da Bruna. Oi, Vanessa. No Instagram da Bruna, legal. Aline A Santos Bruna, também, velho. A Bruna também, ela deu uma boa. A Bruna, que é esposa e trabalha junto com você, né? Inclusive, acho que a gente podia convidar ela para trocar uma ideia com a gente um dia, mas ela trabalha. Ela ultimamente não está trabalhando muito comigo, sendo bem sincero. É, Ela tá dando uma escapada, Pedro. Não tá legal, Pedro. Ela tá lá com o Instagram dela, tudo. Não vai receber salário, né? Falar para ela. mas Vai ter gente, corte, ela tá com quantos? A Bruna, ela tem quantos mil seguidores no TikTok, no Instagram, Bruna? Somando as 3 redes, que é TikTok, Instagram e YouTube, ela tá com quase 80 mil, né? Ela tá com 77. Meu, olha Temos isso. uma famosinha aqui, né? De sucesso. Quem quiser, que a gente entrevista a Bruna aqui, coloca aqui nos comentários para saber umas dicas de como dar uma bombada aí nos perfis, né? As meninas, a Aline e a Vanessa, eu trago a Bruna para dar um tchauzinho pra gente no final. Tá? Aí, legal, ótimo, perfeito. Bruno, então a gente vai trazer aqui as perguntas que a gente abriu, uma caixinha de perguntas lá no nosso Insta, tá? E a gente vai puxando, levantando as pautas em cima disso. A gente conheceu um pouquinho o Bruno, conheceu um pouquinho da onde que ele veio, a história dele, conhecemos um pouquinho também da Bruna, do trabalho de vocês. E agora vamos até para a primeira pergunta, né, Bruno? Aí é uma pergunta até contraditória, né? Porque, tipo assim, você vende terceirizar o seu time de vendas, mas, enfim, para as empresas internas, né, o Bruno, como montar o meu time de vendas, né? O que deve levar em consideração? O que é importante? Como que a gente olha para esse momento de montar um time de vendas? Antes, eu vou responder isso, não quero ser confuso, assim, mas tem duas respostas para isso. Tem uma resposta mais bonitinha para motivar quem está ouvindo e tem uma resposta mais crua, assim. A resposta mais direta e vou fazer a mais difícil primeiro, que eu acho que vai ser, cara, assim, a Bruna é boba, né? Deixa eu focar aqui. Assim, sendo muito sincero, assim, pessoal, hoje o time comercial é um time, é um setor que está muito valorizado no mercado. Então, para você montar um time comercial hoje, o primeiro processo de fato está na qualificação, entrevista, só que você vai gastar uma graninha. Então, por isso, daí respondendo o Pedro, que o Pedro falou lá no início, cara, como que vocês conseguiram vender isso tão bem? Porque um ponto, hoje você contratar um bom vendedor, você vai pagar no mínimo um bom vendedor, tá? R$3.000 para o cara, 3, 4 mil reais. E daí uma empresa que está ali faturando 30, 40 mil, o cara vai pagar 10% do faturamento dele para um profissional, que pode dar certo, não é uma certeza absoluta, porque se fosse uma certeza, você contrataria 30 vendedores pagando R$3.000, os caras venderiam 15 mil reais para você cada um, vocês faturariam, a conta é muito óbvia. Só que infelizmente não é assim, depende de pessoas. Eu vou contar para vocês, por exemplo, já aconteceu o caso comigo de eu contratar uma vendedora, um vendedor, para não deixar explanado certinho, e daí, beleza, eu contrato, a pessoa fica um dia. Você fica um dia com a pessoa fala, cara, eu acho que não é para mim. E daí é responsabilidade do gestor chegar e fazer, cara, ferrou, né? Eu não vou falar para não, fedeu, né? Em vez de falar outro, né? Porque assim, cara, o que você faz? Entendeu? Tipo, e nem no meu caso é muito mais complexo, porque essa pessoa iria atender um cliente, por exemplo, então já foi apresentada para aquele cliente que nós atendemos, assessoramos, e daí o cara gostou da pessoa, achou ela legal, daí a pessoa chega no outro dia e fala, cara, não quero mais.
que você faz? Cara, Você não até faz perde nada. um pouco de credibilidade, né, pro cliente. Fala, não, Exato. cara, Eu acho que a credibilidade, quando ela vem muito da honestidade, ela acompanha, ainda consegue acompanhar. O ruim é quando você tenta dar migué no seu cliente, sabe? Fica dando miguezinho, pô, liga. Eu já liguei, cara, várias vezes. Cara, infelizmente aconteceu isso e aquilo, desculpa. Eu dou para você, desconto para você de 2 semanas para você por esse motivo, tá? O desconto da sua mensalidade de 2 semanas, não precisa pagar. E daí, esse mesmo cara tá comigo até hoje. Entendeu? Um cara lá do início. Por quê? Da credibilidade e honestidade sempre, sabe? Poxa, ó, tá acontecendo isso, aquilo. Então, o time comercial é um setor muito complexo, assim. Agora, mais bonitinho, assim, mais motivacional. Cara, contrate muito bem. Não delegue essa função para qualquer um, assim. É uma função muito importante, sabe? Eu recomendo sempre investir um pouquinho mais naquele setor, contratar um cara um pouquinho mais, que tá num nível mais sênior, tá? Você vai investir um pouquinho mais, só que o retorno, ele vai conseguir te dar retorno mais rápido, ele vai se adaptar mais rápido também. Então, eu acho que o melhor caminho é esse, sabe? Agora, se você não tem recurso, cara, sinceramente, eu tô numa vibe assim, até desculpa eu colocar um pouquinho para baixo isso aqui, chamei bad vibes, mas eu me ferrei muito. Só no último ano, pra você ter uma noção, até separei esse número, eu desliguei do nosso projeto 28 pessoas, cara, preciso de uma noção de rotatividade. Então, hoje eu não consigo mais acreditar naquilo de, eu preciso tanto dessa oportunidade, preciso tanto desse trabalho. Infelizmente, são os que mais eu tive problema, entendeu? Então, hoje eu, de fato, eu prefiro contratar uma pessoa que já está com uma experiência, já está ativo no mercado. Agora, se você quer dar a oportunidade, cara, é só conter risco, tá? Você coloca essa conta risco na sua empresa. Por isso que eu acho que as empresas tendem uma etapa de contratação que eles contratam pessoas inexperientes para funções menos criteriosas, sabe? Que não vai acarretar de fato. Então, isso, infelizmente, às vezes está passando do lado de uma pessoa que vai ser um excelente comercial, o cara vai ser um excelente vendedor. Só que, por você ter se errado tanto já, você não vai dar oportunidade para esse cara, entendeu? Então, infelizmente, o mercado é esse. Meu, é muito legal, né? A gente teve um podcast com o Júlio Bessa, que ele é lá de São Paulo, ele tem uma agência de marketing há 20 anos, um cara super cabeça, sabe? E ele trouxe muito esse ponto que você está trazendo agora. Meu, se o seu colaborador, ele saiu depois de um dia, né? Se ele saiu depois de 2 meses, o problema não está no que aconteceu nesses 2 meses, mas está lá no processo seletivo. É que as pessoas não entendem a importância do processo seletivo, como ele é importante para a gente entender, tipo, valores, o propósito da pessoa, isso conta muito, sabe? Então, eu sinto assim, né, Bru, acompanhando a sua linha de raciocínio, que o grande problema, ele acontece no processo seletivo. O erro, se deu o BO lá na frente, é porque o gestor da empresa não soube fazer a contratação, entendeu? Sim. Então, quando dá um problema com o colaborador, eu falo, a culpa é do gestor. Claro, tem fatores terceiros que contribuem, né? Tipo, o cara não estava se empenhando, não estava batendo meta, por exemplo. Mas eu vejo muito que o problema está no processo seletivo em si, né? Concordo. Hoje eu tento ao máximo possível, quando eu faço o processo seletivo, já tentei terceirizar esse processo, não gostei do resultado, voltado para a área comercial. Pessoal, tudo que eu estou falando na área comercial pode funcionar para outro setor, mas para a área comercial, eu sinto hoje o meu principal norte, que eu vejo se a pessoa vai dar certo ou não, eu criei um métodozinho meu que eu falo que é a pessoa ter pelo que lutar. Vendedores têm que ter ambição, sabe? Tem que ter vontade de ganhar de 5, 10, 15, 20 mil reais, entendeu? E não ficar sempre no mesmo ali, entende? Então é uma coisa que eu sempre gosto de buscar muito. Mas sendo bem sincero, por isso, se a pessoa quiser, no processo seletivo ali, ela dá um migué também, a pessoa parece ser muito boa e depois pode acontecer, entendeu? Então, claro que menos, mas pode acontecer. Tá? Tem uma empresa que eu estava vendo um artigo, eles antes de efetivar, eles fazem 3 meses de experiência, como toda empresa, e antes de efetivar, eles sentam com a pessoa e falam assim, cara, você gostou daqui? Gostei, legal. Cara, eu tô disposto a pagar hoje 10 mil reais para você ir embora da nossa empresa. Você aceita? Daí, o cara que não tá dando fit com o projeto, ele vai pegar os 10 mil e vai embora. O cara que aceitar, o cara continua no projeto e, de fato, ele vai crescendo ali dentro do projeto. Isso é muito interessante. Sim, eu vi com o Caíto, ele fez e ele aplica isso hoje na Chili Beans. Ele falou que o resultado dele, depois de trazer pessoas de fato engajadas, aumentou e muito. Claro que assim, dá 10 mil reais se o cara aceitar, né, Pri? Imagina, se o cara aceitar, você tem que pagar. Mas assim, dependendo da empresa, eu particularmente falando, cara, assim, para você chegar lá é porque seria interesse.
Mas eu acho que você pode faturar muito mais. Em 2 meses você faz uns 10 mil, entendeu? O cara vai embora, vai com os 10 mil, mas depois vai pedir uma banana, entendeu? Sim. Legal. Tem um comentário da Vanessa. Podem falar sobre a política no Brasil em relação a vendas nesse ano de 2023? Nossa, esse é polêmico. Esse vai dar recorte e vai lá pro Reels, hein? Esse pode caprichar, Bruno. Cara, esse é um comentário, assim, muito... Primeiro, eu não vou entrar em questão política, quem vota em quem, eu acho que tá tudo muito polarizado, a gente tá num momento muito de tensão, de loucura que os caras fizeram domingo retrasado, foi absurdo, não vou nem comentar sobre isso, mas Sim, falando sobre política, direita conservadora, como o Jair Bolsonaro representava, então, geralmente ele representa pessoas que a gente chama... Eu estou estudando um pouquinho de mercado imobiliário, e dentro do mercado imobiliário tem 2 classes. O SBPE, que é o cara que é classe média alta, e o PCVA, que eles chamam de Programa Casa Verde Amarela, é o cara que ganha até R$3 mil. E dentro desse cenário, o que acontece? O Bolsonaro era muito mais favorável para as pessoas de classe média e classe alta, tá? E o Lula representa muito mais o povo, então pessoas ganham até R$3 mil ali, tá? O Lula ganhando em si, como foi o caso do resultado das eleições, influenciou, o mercado ficou muito temeroso, assim. Tanto é que o nosso dezembro foi muito, muito fraco, muito atípico na realidade, todo mundo segurando muito, eu via um grande temor sobre o que iria acontecer. E sendo muito sincero, o primeiro dia de mandato dele eu gostei, eu estou sentindo em contrapartida o mercado de classes inferiores financeiramente muito positivo, assim, sabe? Muito positivo. Então, dado para acho que a gente veio de um governo que, infelizmente, teve alguns erros e isso... Como todos, né, Bruno? Oi? Como todos, né? Exato, que o pessoal geralmente assim, não sei o que, esse governo, mas todos, cara, absolutamente todos tiveram problema. Só que eu senti, como todos, perfeito, mas eu senti que em relação à economia, a economia estava gerando legal, estava indo bem, tanto é que a gente teve bons resultados. Eu também. Então, não posso falar isso, assim, sobre vendas, né, quando a gente fala no teor vendas. Estou um pouquinho preocupado, porque daí saiu agora essa sanção recente referente ao imposto de renda, para acima de R$1.900, então o mercado já novamente dá uma segurada, entende? Poder de compra, você sente uma oscilação. Só que, assim, sendo bem sincero, eu estou muito empolgado. Eu vi muitas pessoas que votaram contra esse presidente, ou não são favoráveis a ele, torcerem para dar errado, cara. Eu acho que isso é o principal inadmissível. Assim. Você tá no mesmo barco, amigão. Eu vou torcer para o nosso capitão, para o nosso piloto que tá pilotando o mesmo avião que eu tô dentro do avião, para o cara errar, para o avião cair. Tipo assim, não faz muito sentido, entendeu? Os nossos projetos estão aqui, pessoas, familiares, amigos, então acho que não faz sentido a gente torcer para dar errado. Então, a minha que espero que dê tudo muito certo. Eu acredito que, como eu disse, o mercado para quem vende produtos de ticket médio mais baixo tende a ser muito favorável. Grandes vendas e negociações pode ser que dá uma seguradinha, sim, tá? Sim, isso, mas acho que não vai afetar o grande povo, em si, a grande massa não vai afetar. Sim, complementando um pouco o Bruno, ainda é muito cedo para a gente afirmar qualquer tipo de coisa, né? Porque ainda estamos em janeiro, 16 dias de mandato, então ainda é muito cedo para a gente confirmar, te falar, vai acontecer isso, aquilo. Sim. O que a gente tem hoje é a expectativa claramente boa, né? Que é o que a nem falou, a gente está no mesmo barco, nosso piloto ele é o mesmo para todos os tripulantes, então vamos ter expectativas boas, que vai ser um ano bom, um mandato bom aí, vamos... E fazer o que os caras fizeram ali domingo retrasado só piora isso, poxa, na verdade não ajuda ninguém, entendeu? Então, tipo assim, não fazer decisões extremistas, né? O problema, assim, que eu vejo, né, pautando aqui, é que as pessoas, elas idolatram políticos, sabe? E quem foi nas aulas, quem frequentou as aulas de história, sabe que a gente não deve idolatrar o político, né? A gente deve cobrar o político. Então, eu sei que eu tô postando algumas brincadeiras, alguns memes, né, até sobre o assunto, mas a gente fica aqui essa observação, todo mundo tá assistindo, né, essa questão de idolatria a político, eu acho que não, particularmente na minha visão, não é correto. A gente tem que cobrar, seja Lula, Bolsonaro, quem estiver lá, sabe? Um ponto muito importante. Não só os presidentes, a gente tem deputados, senadores e vice-versa. Sim, então... que é um foco tão grande no presidente que quando você for olhar, assim, se você for estudar um pouco da política em si,
você vai ver que o presidente, na verdade, ele está só representando ali várias decisões que vieram antes dele, sabe? Então não é nem ele que tomou lá a decisão, sabe? Foi um deputado X, então a gente tem que olhar para isso também. Política não é só o presidente, né? Exato. Política é questão social, é o prefeito da sua cidade. Então, não caminhar para esse rumo, né? Bem interessante. Legal, Bruno. Mais perguntas, more questions, guys. Tem mais uma aqui, Bruno. Como vender minha ideia ou produto no individual, mano a mano? Quando você chega lá na Cal com o cliente, né? Vamos dar aqui um exemplo, Bruno, trabalhar ali com a questão de agências de marketing, né? Eu acho que é o foco ali que a gente está direcionando nossa conversa hoje. Cara, primeiro ponto, assim, eu vou pegar um exemplo de um serviço para ficar um pouquinho, para dar um exemplo mais prático, tá? Tráfego pago. Eu vendo tráfego pago, meu principal serviço do 8K. Só que eu falo, antes de entrar na reunião, eu não vendo tráfego pago para você, não estou vendendo tráfego pago para você. Pode parecer até um pouco questionador, né? Porque só que eu falo pro cara assim, esse é um meio que eu vou chegar no resultado. O que eu vendo para você? A experiência da minha equipe em gerar, nós já geramos X resultados para essas pessoas, olha os resultados que eu já gerei. Então, assim, o tráfego pago é um meio que eu chego nesse resultado, tá? Mas a experiência por trás disso é que, de fato, vai facilitar o caminho que você vai chegar até esse resultado. Então, um processo muito claro e objetivo, antes de você vender algo, identificar se aquilo que você está vendendo é muito bom, de fato. O que você tem diferente em relação ao mercado? O que você tem diferente em relação ao mercado? Qual que é o seu principal diferencial? Pô, é preço? É atendimento? Porque muitas pessoas falam, pô, é preço. Tá, preço. O que é preço diferencial? É mais barato? É mais caro? As formas de pagamento são diferentes? Então, não acho tão diferencial isso. Outro ponto, as pessoas falam... Só um adendo, licença, Bruno, só te interrompendo para não fugir da ideia, né? Você disse essa questão de reconhecer. É bom mesmo, né, o produto que eu vendo? Fazer essa autoanálise é muito importante, né? E reconhecer, por mais que doído que seja, né? Mas é reconhecer, tipo, o que eu vendo não é bom, sabe? Ou aprimoro ou não dá para vender, né? Eu sempre falo, você compraria o seu serviço hoje? Você compraria o seu produto? Acho que esse é um questionamento inicial assim, para a gente ter. Se nem você compraria, como que você quer vender aquilo que você está oferecendo, sabe? Eu acho que não faz muito sentido. Segundo passo, aí eu acho que é um caminho muito natural de entender diferenciais. E daí quando a gente fala de diferenciais, como eu falei, eu não acho o preço diferencial, pessoal. Eu acho que valor, sim. O que é valor? Né? Como que você enxerga valor? Qual que é o valor do seu produto, de fato? A gente tem uma técnica de venda que a gente chama de ancoragem, né? O que é ancoragem? Basicamente, você faz um demonstrativo do que você está oferecendo. Pode ser valor unitário, então eu ofereço assessoria. Hoje, a assessoria unitária, ela custa R$4.000. Eu ofereço um gestor de tráfego que vai cuidar das suas campanhas, custaria ele sozinho R$2.000. Eu ofereço para você hoje um designer que vai fazer os criativos, custaria sozinho R$2.000. Eu ofereço para você... Então, você vai desmembrando o que você oferece. Então, você mostra, o valor total, se fosse unitário desse produto, seriam R$8.997. Se você contratar comigo hoje, eu consigo oferecer para você por R$3.000. Faz sentido para você? Quanto você pagaria por esse serviço que eu estou te oferecendo? Só que não o serviço, as pessoas ficam focando muito no que está vendendo, mas qual que é o benefício principal que o seu cliente quer? Nem a gente está falando de tráfego aqui, pessoal, publicidade, né? O nosso cliente não quer saber qual plataforma nós estamos utilizando, a não ser que tenha um nível de conhecimento que acompanhe isso, que ele goste de fato de se interessar por isso. Ele quer saber de resultado que vai gerar. Então, qual que é o principal resultado que ele quer saber? Geralmente, tá? Resultado financeiro, tá? Então, como que você vai chegar naquele resultado? Quando você demonstra o que você já gerou e como você pode gerar resultados ali com aquelas mesmas métricas, então fica muito mais fácil quando você já fez aquilo, para você criar um método de validação. Pô, eu já fiz isso e eu consegui gerar muito resultado. Então, por exemplo, para uma pizzaria, sei lá, eu tenho uma pizzaria que a gente atende, que antes da gente entrar no projeto, ela tinha uma média de 70 pedidos semanais. Depois que nós entramos, nós conseguimos triplicar esse número, tá? Ela investindo apenas R$500. O retorno financeiro dela, vamos colocar que o valor de cada pizza é R$70. Ela faturou 3 vezes mais do que ela faturava antes, investindo R$500. Faz sentido para você hoje, se você faturar 3 vezes mais investindo um valor tão significativo quanto esse? Pode ser que sim. Legal, muito bom. Então, acho que vamos lá.
Eu acho que a gente respondeu bem, né? Legal. Ó, essa pergunta eu achei interessante. Lê pra gente aí, Bê, vou tomar uma aguinha. Da Bruno Stocco Vlogs. Gostei do Vlogs. Qual o melhor cenário para um vendedor ganhar dinheiro? Vender no digital, venda física de produtos ou empreender? Nossa. A Bruna querendo me perguntar, vamos lá. Você conhece o ponto fraco, né? Conhece. Ai, caramba. Não, é porque assim, tá vendo? São muitas perguntas abertas. Cara, eu acho que tudo depende de você. Pô, no que a Pri é boa, o Pedro pode não ser bom. Então não vai, deixa a pergunta na tela, senão eu vou esquecer. O que a Pri é boa, o Pedro pode não ser bom e não fazer sentido para ele. O que você é bom, Pedro? Qual é a sua principal característica? Design? O que a Pri é boa? Empreender, ela gosta de empreender. Hoje, para você, seria uma paixão empreender, Pedro? Não sei. Você queria empreender e ter aquela responsabilidade de ter que pagar, por exemplo, mesmo que você não faturar nada no mês inteiro, tem que pagar no final do mês funcionários? Porque tudo tem prós e contras, sabe? Eu acho que assim, vamos lá, vamos falar sobre cada um. Vender no digital, excelente. Escolha muito bem o seu produto, defina o seu produto que você quer vender, o seu nicho que você quer atuar. Eu indico muito hoje, eu gosto de afiliação, gosto de PLR é fantástico. Nossa, verdade. E para finalizar, você pode vender para os outros. Eu tinha um cara que eu contratei, é até legal trazer ele aqui, o nome dele é Gabriel Vergani. Ele atendia o meu projeto e mais 4 projetos. Ele era tipo uma APIR, uma mini APIR. Ele vendia o serviço de vendas para 4 projetos ao mesmo tempo. Ele cobrava de cada projeto R$3.000. Então ele fazia uma renda em casa de R$12.000, dedicando 1 hora, 2 horas para cada empresa por dia. Tá legal ganhar 10, R$12.000? Tá ótimo. É o seu objetivo? Sim, perfeito. Então, acho que tem que definir o seu objetivo de vida, quanto você quer ganhar e que cenário que você quer atuar, baseado nas suas características. Eu sou melhor, eu gosto do digital, que nem ele. Trabalhava de casa, ninguém cobrava ele de horário, nada disso. Sim. Venda física de produtos. Cara, hoje, desse cenário, é o que eu menos gosto. Assim, pensando no vendedor, tá? Porque é um cenário que paga pouco, você vai ganhar pouco, as horas que você vai demandar são muitas e o resultado não vai ser compatível. A não ser que seja o seu negócio. Daí eu acho que começa a ficar um pouquinho mais interessante, mas pela pergunta da Bruna, acredito que não, porque depois ela coloca empreender, né? Então, se for para ser um vendedor, vou dar um exemplo, gente, muito claro, assim, até desculpa se tiver algum amigo vendo aí, poxa, você trabalha numa loja física, né, como uma loja 100, cara, eu acho loucura. Se você for um bom profissional, entendeu? Você vai ficar recebendo ali R$1.500, mais 2% de comissão. É muito desperdício de capacidade, de potencial, meu. Eu enxergo 100% dessa forma. Se eu fosse dar um conselho, não faça venda física de produtos. Não faz sentido no cenário que a gente está, no mundo totalmente cyber, né, que a gente tem hoje. Agora, claro que assim, existe algumas exceções, né? Vamos colocar assim. Que nem, por exemplo, que nem eu falei ali no início, estou gostando muito do mercado de imóveis. Cara, aí sim faz sentido venda física. Pô, o corretor ganha muita grana. Hoje um corretor, para vocês terem uma noção, uma venda de 150 mil, que é uma casa tradicional que ele vende, brincando assim, com as mãos presas ele vende. Ele ganha de 4 a 5 mil reais uma venda. Aqui em Londrina, eu sou amigo de um dono de uma imobiliária, uma grande imobiliária, chama Raul Fugêncio, o Diogo. Eles têm 60 corretores. Os corretores vendem em média, aproximação, Pedro, 400 a 500 mil reais mensais, cara. Faz a soma aí, quanto que caras ganham, cara. Um corretor mediano hoje ganha em média 25, 30 mil reais. Tá? Um excelente supera 100 mil reais mensais. Então, é isso. Existem exceções dentro da venda física, tá? Cenários que pagam muito, mas que nem um corretor. Se ele não vender nada, ele não ganha nada. Tá? É 100% ajustado de acordo com quanto você produz e vende, tá bom? Então, não tem isso. Tá? E para finalizar, empreender é o que eu mais gosto, é minha paixão. Eu acho assim, as pessoas se iludem quando as pessoas falam de empreender, de ser empresário, pensam que é, por exemplo, tirar o almoço, almoçar a hora que ela quiser, ela tirar a folga no dia que ela quiser, ela ficar de férias 3 meses e voltar. Cara, não é assim. Principalmente no período... Oi? Pode falar. Não, eu ia fazer um comentário, né? Se você trabalha 8 horas e tá achando ruim que é empreender, se prepare para trabalhar 24. Exato, exato. E empreender, né, eu sempre falo isso, as pessoas romantizam empreender, né? Eu entrei no empreendedorismo com uma ideia muito romantizada, sabe? Totalmente romantizada. É porque eu trabalhava numa empresa e eu via o cara dessa empresa, eu falava, cara, então empreender é isso, não sei o quê. O tanto de burdoada, você não sabe o que é burdoada, é porrada, né?
que você leva quando você empreende, e eu não estou falando de porrada assim, eu não vou tirar o meu salário esse mês. Meu, é muito além disso, sabe? É tipo assim, meu, eu não vou conseguir no aniversário da minha irmã, eu não vou conseguir acompanhar a minha família em tal momento. Quando tá todo mundo reunido, não dá você tá lá, sabe? É também você falar, cara, eu não vou conseguir fazer da forma que eu queria, entendeu? Então, empreender requer muitos sacrifícios, sabe? E esses sacrifícios, às vezes, são dolorosos, né? Então, não é assim um mar de rosas e é um caminho muito solitário, sabe? Não é assim, não é toda essa romantização que as pessoas trazem, né? Tem acho que lados positivos, mas tem bastante negativo também, né? Eu sendo muito sincero, eu acho que os lados são mais negativos que positivos, porque se você Tipo isso, né? se você for olhar hoje o Brasil, a maioria das pessoas elas vão falir em 3 anos, em média, sabe? Os 3 primeiros anos são os mais difíceis. Depois disso, você consegue estabilizar e conseguir bons resultados. Um ponto muito, muito importante, assim, eu sempre conversava com um tio meu, que tem hoje um grande capital financeiro, e ele me falava assim, e eu não entendia muito. Falava assim, cara, quanto maior é o seu projeto, maiores são as responsabilidades. Então, assim, e depois eu estive na palestra do Thiago Nigro, faz uns 3 meses, e ele falou uma coisa que é basicamente muito importante. Ele fala assim, cara, hoje, por exemplo, pelo tamanho do meu império que eu construí, quando chega um problema em mim, é porque ele é praticamente insolucionável. Ele passou por várias etapas e células da nossa empresa, e se ele chegou em mim é porque fedeu novamente, entende? Então, tipo assim, muito, ferrou muito. Então, não tem resenha. Eu acho que empreender é sempre muito arriscado. A gente viu agora recente, né, até vi você comentando sobre a Americanas mesmo, né? E daí, claro que houve um roubo por trás, mas é isso. Você tá tudo bem, daí você coloca outras pessoas no projeto, de repente você já uma empresa de 11 bilhões. Num dia você, na verdade, não é nem 20 bilhões, né? Você vê 40. que 40 bilhões, né? Num dia você vai dormir com 40 bilhões, no outro você acorda com um rombo gigante, sabe? Mas eu acho que assim, eu concordo também com o Bruno, tá? Empreender, eu acho que tem mais seus lados negativos do que positivos. O dinheiro não sustenta, tá? Porque depois de um tempo você até começa a ganhar dinheiro e você vê que tá legal. E aí? Eu acho que uma empresa ela só deve existir se ela for contribuir de fato, de alguma forma, com o mundo. Hoje eu enxergo assim. Hoje eu vejo muitas pessoas abrindo umas coisas assim aleatórias, doidado, e sem esse negócio, tipo assim, meu, o que eu estou contribuindo com o mundo? Porque se for ganhar dinheiro, bota o seu currículo, vai lá. Como se diz minha mãe, filha, faz um concurso público, né? Vai lá fazer um concurso público, vai ser professora, ganhar 4 mil reais por mês. Então, assim, tem outras formas de você ganhar dinheiro, né? Você tem isso, mas se você quer contribuir com o mundo em todos os aspectos, né? Gerar empregos, gerar rendas para outras pessoas, e, enfim, aí sim você pode partir para o lado de empreender. Eu, particularmente, gosto muito, mas eu reconheço que, para mim, tem muito mais lado negativo que positivo, cara. Eu acho que tem que gostar bastante, né, Pedro? Ficar apanhando tudo, né, e continuar, tem que Né? gostar bastante mesmo, né? Eu fico assim, gente, a gente apanha, parece aqueles relacionamentos tóxicos, né? Eu falo, eu tô num relacionamento tóxico com a Sôcia, porque às vezes ela me bate, e eu tô lá indo, não, eu bato de volta, entendeu? É isso, é você apanhar e bater de volta o tempo todo, até que uma hora todo mundo cansa e, enfim, abaixam-se as velas, né? Mas, legal. 38 minutos de podcast. Eu quero pedir para você, se você está gostando, pega uma aguinha aí, pega um café, segue o Bruno lá no perfil dele aqui, deixa eu deixar aqui, e já deixa o seu like, já se inscreve aqui no nosso canal, porque tem mais conteúdo aqui com o Bruno para a gente conversar, né? Perfeito. Partindo para a próxima pergunta, P, você coloca aí na tela? Coloca até como eu achar mais importante, né? Como persuadir um possível cliente. Sim, muito bom, muito bom. Vai lá, Bruno, como persuadir? Vai Assim, até esticar o corpo ali para tirar todos eu vou puxar, entendeu, Bruno? Por exemplo, uma dica que eu vi, eu acho, não sei se foi no seu Instagram, não sei onde que eu vi, mas é quando o cliente olha pra gente, né, no meio da call e ele fala assim, gente, que caro o seu produto.
né? E aí eu aprendi que a gente pode falar, por exemplo, caro em relação ao quê, né? Mas, tipo, esses tipos de dica que a gente quer. Bruno, como que a gente vai persuadir um cliente quando a gente está frente a frente com ele? Tá, fechou. Eu acho que o primeiro ponto, assim, acho que muitas vezes o vendedor tem que conhecer seu produto. Ele tem que entrar numa reunião sabendo, de fato, mostrando muita autoridade. Falar assim, cara, quem manda aqui sou eu. Eu que mando aqui. Eu que vou coordenar como vai ser essa reunião. E a persuasão, acho que ela começa desde os primeiros toques, assim. Quando a gente fala do digital, acho que a gente perde um pouquinho do contato, do olho no olho, de mostrar, de fato, que você está muito confiante naquela reunião, que está muito tranquilo, e que você sabe do que você está vendendo. Por exemplo, muitas das vezes a nossa ansiedade acaba perdendo um possível fechamento que poderia ser maior. Então, você poderia fechar ali por R$2.000 e acabou na ansiedade falando, fecha por 1.500 mesmo, tá ótimo. Eu todinha, eu inteira. Então, a persuasão, assim, eu acho que ela entra em algumas técnicas diferentes, tá? A primeira que eu mais gosto, pessoal, a primeira que eu mais gosto em si, tem algumas técnicas chatinhas que eu posso trazer um pouquinho mais profundo, mas não vou trazer tão profundo, mas a que eu mais curto é rapport, chama rapport. O que é rapport, pessoal? Rapport, basicamente, é quando você chega e tenta gerar ao máximo possível identificação e conexão com aquelas pessoas. Por exemplo, eu sei que o Pedro é corintiano, porque eu fiz uma análise do perfil dele, dei uma analisada ali no perfil pessoal dele. Porque a reunião, na cabeça do cliente em si, não é algo tão legal para ele, sabe? Ele vai ter que gastar, ele pensa isso, sabe? Então, não é um momento prazeroso para ele. Geralmente, não é algo interessante. Agora, quando você deixa o cara muito tranquilo e confiante, assim, num ambiente muito relaxado, de fato, na hora de fazer sua proposta vai ser muito mais fácil. Então, eu começo a gerar conexões. Por exemplo, eu tenho um costume muito claro, entro na reunião, vejo que o Pedro é corintiano, fala, Pedro, antes de começar a reunião, para quebrar gelo mesmo, assim, cara, aí viu o jogo do Corinthians? Puta, que time merda, que bosta de time, cara. Entramos muito mal. Nossa, cara, viu, que time ruim, cara. Pô, cara, mas é isso, vamos começar então, vamos concentrar. Cara, mas aquele jogador X, que vagabundo, como que ele perdeu aquele gol? E o cara vai, pô, claro que, gente, assim, depende muito do nível social de abertura que você vai ter, eu acho que isso influencia bastante. Então, o rapport é muito importante, sabe? Mostrar pontos de conexões, eu acho que é muito interessante. Segundo ponto, quando cria objeções, pessoal, tentar entender, porque a objeção nada mais quando tem objeções é um ponto muito positivo. Objeções que nem a Pri comentou, eu acho caro, eu não sei se eu preciso disso agora. Quando tem objeções, significa que a pessoa está interessada no seu produto. Se não tem objeções, cara, desculpa, você não vai fechar. Não tem objeções, ela não tem interesse de fato naquilo. Acho que ninguém deixa... Pri, o que você está fazendo? Acho que ninguém... Oh, meu Deus. Eu acho que ninguém fica feliz de fato... Você não está interessado, você não vai perguntar, não vai questionar, não vai querer entender. Eu acho que esse é um ponto muito, muito importante também. Então, quando a gente fala de quebrar objeções e gerar persuasão, eu iria por rapport. Iria já tentando quebrar elas. Quais são as principais objeções que você tem hoje? Pessoal, eu tenho uma objeção hoje relacionada a... Eu não consigo prestar atenção, tem TDAH, velho, não consigo. Aqui no meio... A gente geralmente compartilha para o pessoal seguir você, tá gerando um ibopezinho aí no seu perfil. Tem que ficar focado aqui só na... Aí, pronto. Então, assim... Aí, vou deixar o Insta dele aqui para vocês seguirem, gente, o arroba. Fechou. Quando você pega ali as suas principais objeções, quais são as principais objeções? Preço. Eu não preciso disso agora. Separar 3 principais objeções. Fala, Félix. Esse é vendedor, hein? Separar 3 principais objeções que você tem sempre, assim. E daí, já antes dela surgir, tentar quebrá-las e quebrá-las sempre. Então, um ponto para quebrar a objeção de preço, cara, eu acho legal, que nem você comentou ali, cara, em relação ao quê? Em qual posicionamento? Ou mostrar de fato que existe uma equipe por trás, que existe de fato um custo por trás e que você está fazendo muito abaixo do que o custo do mercado em si, que o resultado gerado vai ser muito melhor do que o valor que será cobrado, e assim por diante. Acho que são boas respostas. Perfeito. Partindo agora para a última pergunta, que basicamente ele está muito encaixado na necessidade de produto, de fazer o cliente entender a dor que o seu produto vai solucionar ali para ele. Como fazer com que o meu cliente veja a necessidade do meu produto? Necessidade. Tá. Beleza. A gente vende colocando num cenário de venda para empresas, né, Pedro? Isso, exatamente. Tá, legal. O primeiro ponto, a gente tem que entender que a empresa não tem necessidade, geralmente. Ela tem dificuldades e pontos de melhoria. Só que quem tem que ver isso é o gestor. Então, muitas das vezes você está vendo ali que tem um erro que você pode solucionar, só que se você não traz que ele tem um erro de fato,
ou não demonstra, não abre os olhos daquele possível erro, ele não é um erro. Todo mundo sabe, na solução hoje tem pontos de melhoria para serem feitos? Vocês sabem quais são. Todo mundo sabe, todas as empresas têm. Só que você deixa, cara, não é tão prioridade. Agora, quando você abre de fato aquilo e deixa o gestor pensar, a gente chama de PNL, né, programação neurolinguística, né, onde você faz a pessoa pensar que ela automaticamente pensou naquilo. Nossa, cara, de fato, eu preciso muito mais desse cara. Acho que o ponto é esse. Eu preciso muito mais desse cara do que ele de mim. Entende? Porque essa solução é muito top. Ele sabe que se você não vender para ele, você vai fechar com o concorrente dele pronto. Você não precisa dele. Eu acho que esse é um ponto crucial, assim. Quando você chega no nível de empresa, por isso que eu falo, acho que tem 3 estágios de empresa. O início, que é quando você tem que aceitar tudo. Você aceita o cliente ruim, aceita o cara E você é o refém do cliente, né, Bruno? Você chega a ser o refém do cliente. Exato. Chega o meio ali, que você já está um pouquinho mais estabilizado. E daí eu acho que esse momento de começar a desgarrar um pouquinho e começar a falar não. Eu acho que é muito importante no momento, sabe? Ou pelo menos se posicionar para um não. Então vem aquele cliente negociando com você, cara, assim, a solução que eu tenho, eu sei que você precisa muito. Você precisa muito mais de mim do que eu de você. Então, nesse exato momento, tem outro cliente que eu vou ter uma reunião agora daqui 10 minutos, 30 minutos, que eu vou fazer reunião com ele e provavelmente vou fechar. Então, o que eu ofereço para você, o mercado não está oferecendo, a solução que eu ofereço é muito diferente, e eu tenho algo muito especial. Eu falo da PIR, por exemplo, o Félix está aqui, ele estava comigo muito no projeto, a gente não vendia a nossa solução, eu não chegava na reunião implorando para o cliente fechar com a gente. Eu sabia que ele tinha aquela dor, eu falava, cara, ó, assim, fiz muitas vezes assim, ó, nós trabalhamos assim, 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 faz sentido para você? Faz. Tem dificuldade comercial? Tenho. Tá bom, beleza. Você quer fechar? Quero, tudo certo. Porque não tinha objeção, não tinha o que falar, Pedro. O cara precisa, que nem você vai no médico, você está todo ferrado, você não vai ficar, você já foi no médico, você não vai ficar lá discutindo, falando, qual que é o valor da consulta mesmo, amigão? Você com o braço quebrado lá na frente do cara e vai ficar, é 300, mais 250? Cara, não, desculpa, você quer 250? Vai ali no outro cara e boa, entendeu? Então, acho que esse muito legal isso. Esse é um ponto muito importante, assim, sabe? De você investir no diálogo ali, né, Bruno? Investir na dor do cliente. Você até tem que saber, você tem que entrega o remédio para aquela dor, né? Então, você conhecendo o seu produto, você já vai saber como vender ele, né? É muito legal, essa é uma dica até de algo que a gente não faz aqui no nosso processo comercial. Geralmente eu fazia ao contrário, agora eu te ouvindo até fez mais sentido, sabe? Geralmente a gente falava assim, e eu acho que muita gente vai se identificar, tá? Mas a gente chegava e falava, a gente faz isso, a gente faz aquilo, não sei o quê, papapá. E o cara falava, entendi, sabe? Mas não, ao invés de a gente chegar e falar, cara, você não tá conseguindo vender por meio de redes sociais, você não tá gerando resultado, eu tô vendo que não tá indo, sabe? Então, é bem legal, na verdade, que insight legal, né? Muito bom. Outro ponto muito legal, assim, Pedro, é interessante, as pessoas têm um estereótipo que o bom vendedor, o cara bom comercial, ele tem que falar muito. Na verdade, eu acredito que é justamente o contrário. É saber ouvir, sabe? Muitas das vezes, que nem você comentou, assim, esse é um erro muito clássico, assim. Você chega oferecendo um produto, uma solução, mas você nem escutou o que o cara falou para você. O cara, às vezes, você está oferecendo para o cara ali, vou colocar cenário de agência, está oferecendo para o cara social media, tráfego, e daí, se você tivesse escutado aquele cara, o cara chega para você, cara, então, eu estava olhando aqui, dando uma olhadinha, tem um site que eu gosto muito tal, e hoje eu não tenho um site para o meu projeto, estava pensando em fazer um site também, para abrir novos canais, estava dando uma analisada aqui também, preciso de alguns vídeos, sei que vocês fazem audiovisual, preciso de alguns vídeos também, eu me inspiro bastante. Então, você está, às vezes, querendo... É a venda que eu falo que não é legal, assim, é uma venda que você está empurrando. Você está querendo vender o seu ali, dane-se, entendeu? E daí é uma venda que, geralmente, ela tende a ser não saudável. Porque você pode até fechar. Claro que a chance de conversão cai um pouquinho, né? Mas você pode convencer o cara... Só que a longo prazo talvez não funcione, né? Sim. Não, você pode até convencer o cara que aquilo que você está oferecendo que é o que ele precisa. Só que assim, daí você vendeu uma coisa para o cara, e daí ficou 3 meses ali e não deu o resultado que o cara esperava. Na hora que o cara precisava, o cara falou, gente, obrigado, tchau e bênção, apareceu uma outra oportunidade e eu vou para outra empresa, entendeu? Então, assim, essa substituição é muito fácil, sabe? Eu vejo muito em relação a isso. Ou também no momento daquela necessidade da venda mesmo, de fato, você acabar oferecendo tudo para o seu cliente. Vocês já tiveram na agência de vocês, por exemplo? O que acontece muito assim?
O que acontece muito assim, ó, você vai lá e fecha um contrato legal, daí você está gerando um resultado para o cliente está satisfeito, ou você pensa que ele está muito satisfeito. De repente, sem mais nem menos, ele fala, pô, eu não vou renovar o contrato não, viu? Obrigado. Fala, a gente passa por isso. Cara, tava tudo certo, né? Eu recolhi NPS, tava certo. A gente conversou, tava certo. Perguntei se vocês... Tava certo. E daí chega... O que acontece? Chega um cara... Isso é muito louco, isso sempre acontece. Chega um cara, uma outra agência que tem um escritório lindo, oferecendo o mesmo serviço que você. E o cara fala, pô, ó, eu sou mais profissional, eu entrego mais resultado. Só que o cara vai fazer a mesma coisa que vocês fazem. Só que o cara cobra 3 vezes mais. O que o cliente faz? O cliente pensa que ele está pagando mais, ele vai ter mais resultado de fato. E ele vai para outro projeto. Isso acontece muito, muito. Então, por isso que é muito importante, assim, na hora da negociação, de fato, você mostrar o quanto você pode agregar e sempre o seu preço que você cobra estar compatível, acompanhando aquela métrica em si, sabe? E não ser essa... Até você trouxe, né, Bru? Eu acho que a gente se afoba, né? Principalmente quando a gente está no começo, a gente se afoba na hora de negociar. E aí você já oferece um caminhão de coisas pro cara e no final ele te fala, cara, eu só queria que você fizesse X coisa para mim, sabe? Você já ofereceu um monte de coisa e são coisas que você daí não vai conseguir agregar valor futuramente. Por exemplo, eu vou começar com gestão, depois eu vou fazer um negócio de fotografia, eu vou fazer um lance de ADS. Você nem consegue cobrar mais por isso depois que você já ofereceu numa lata só, né? De uma vez só, né? A gente tem um ponto, assim, que criar bom relacionamento com o cliente é muito bom. Só que a gente cria um bom relacionamento ao ponto de ficar com dó em alguns momentos. Meu sócio, é até engraçado, assim, meu sócio é de Caxias, ele é sulista, e lá, querendo ou não, eles são mais secos, assim, por natureza, Pedro, é muito louco, assim, tipo, pra você ter uma noção o quão secos eles são, se você chegar numa loja lá tradicional e falar assim, cara, eu quero fechar, quero comprar esse carregador, beleza, quer comprar? Tudo bem, R$50. Pô, irmão, se eu pagar no dinheiro tem um descontinho, os caras podem chegar e fazer assim, cara, obrigado, eu não vou vender mais pra você, pode comprar outra loja. Os caras fazem isso. Eu vou pra lá agora, na próxima semana, ele falou, cara, ó, você vem pra cá, você não pede desconto nas coisas, por favor. Ele me conhecendo, ele falou, porque os caras não levam isso como bem. Então, os caras são muito secos, assim. E daí, quando a gente iniciou a 8K, um problema era muito isso, porque eu sou muito da comunicação com o cliente, gosto de entender todos os problemas. Ele não, ele é muito seco, assim. Só que um ponto que eu aprendi com ele, olha que legal, eu acho que esse é um ponto, a gente tem sempre que aprender a todo momento, assim. Eu vou contar um que aconteceu na agência. Tem uma cliente nossa que ela paga um FII bem alto, na minha opinião, um FII bem legal. E ela chegou com a gente e falou assim, oi, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de contratar... Sabe a configuração de sacolinha do Instagram, o InstaShop? Eu quero contratar a configuração da sacolinha do InstaShop e tal. Vocês fazem? Não contratar. Ela perguntou, vocês fazem InstaShop? Eu preciso fazer, tal. E eu já... Falei, pô, o nome dele é Will, né? Falei, Will, vamos fazer um over delivery. O que é o over delivery, né? Entregar além da expectativa. Então, você entrega algumas coisinhas de graça, sempre muito importante, eu acho muito legal, para você fidelizar cliente. Então, pô, vamos entregar isso de graça. Ele olhou para mim assim, de graça o cacete. De graça o cacete. A gente tá super ocupado aqui, cobra aí e dane-se, não quero. Eu não quero que ela feche, pode cobrar. Eu falei, puta merda. E daí a gente chegou no impasse, falei, mano, que merda, como que eu vou cobrar? Eu queria fazer um over, e eu acho que dava para fazer um over mesmo, é um serviço de 2 horas. Não, pode cobrar, não tô nem aí. Falei, meu Deus do céu, vamos cobrar, porque a gente tá lotado de serviço, não dá para fazer. Falei, meu Deus, tá bom. Daí eu falei, vou cobrar dela, tipo, eu vou falar valor. Ele falou assim, eu falei pra ele, vou cobrar R$500, mais ou menos. Não, R$500 o caramba, pode cobrar R$2.000 e se ela quiser, tudo bem. Se ela não quiser, ela vai lá e faz conta. Cara. E daí o que acontece? Esse que é um ponto de se apegar muito emocionalmente ao cliente. Porque eu fiquei pensando, eu já tinha conversado com ela, eu dei uma consultoria antes dela fechar com a gente também, que eu tenho consultoria, e ela trouxe alguns pontos muito que eu me identifiquei muito com ela. Por exemplo, fluxo de caixa com problema, fluxo de caixa meio baixo. Então, eu sabia que a loja dela, a pessoa física dela é milionária, ela tem muita grana mesmo assim, a pessoa física. Mas a loja não, a loja tem recursos limitados, né, Pedro? Então, eu sabia que a loja não estava tão bem, assim, ela estava começando a engatilhar com a gente. E outro ponto que eu vejo a agência, porra, a agência faz uns bagulho que é muito louco. Prometem 1000 coisas na hora da venda, na execução é uma merda. E daí o que acontece? Pô, que aconteceu com ela, ela foi praticamente roubada, assim, sabe? Tipo, é uma loucura. Então é outra cagada. Beleza. Daí, Pedro, pô, e daí eu fiquei com dó. Falei, nossa, cara, até falei com a Bruna. Falei, Pedro do céu, amor, como que eu vou falar isso pra ela? Tadinha, ela precisa de uma ajuda nossa. Pô, eu acho que vou dar de graça pra ela, depois eu pago do meu bolso, não sei o quê, né? Olha isso.
Só que, não, eu tava muito É um emocionado. apego emocional ao cliente, muito Exato, bom. porque eu tava com dó dela, com dó. Daí a Bruna falou, não, liga e tal e vê, né? Tá bom, daí eu liguei. Eu fui mais sacana ainda. Eu falei, eu vou jogar um pouquinho acima pra ter margem. Liguei. Oi, nossa, quase falei o nome dela. Oi, cliente, tudo bem? Como que você tá? Tudo certo? Tudo certo. Então, eu tava dando uma olhadinha aqui para você, a gente consegue fazer assim, mas a gente tá com umas demandas muito, muito grandes na agência. Infelizmente, eu vou... E eu errei todo o pitch de vendas, porque pitch de vendas não é assim, tem que gerar quebra, mas eu falei, ó, eu consigo fazer para você por 2.500, tá? A gente consegue entregar em 7 dias, tal, pode ser? Nossa, Bruno, fica um pouquinho alto para mim, não sei o que, faz um... Vê que você consegue. Eu falei, ó, vou fazer, nossa, quase que eu falei o nome dela de novo. Vou fazer para você, então, faço para você R$ 2.000, você pode pagar agora 1.000 agora e 1.000 daqui a 30 dias, pode ser? Não, pode sim, então, pode fazer. Pô, desliguei. Beleza, ótimo, Bruno. Finalizou, entregamos em 7 dias para ela, ela me ligou. Bruno, ficou ótimo, viu? Vocês ensinaram, depois a gente fez aí no InstaShop, ensinamos as vendedoras a fazerem também, para não precisar depender da gente para sempre, sabe? Então ela ligou, nossa, que fantástico, melhor coisa. Porque eu estava vendo com outra empresa que eles estavam comprando R$ 3.000 para fazer com a gente, não sei o quê. Eles não ensinaram, vocês ensinaram nossas vendedoras, tal. Então, às vezes, a gente, querendo ou não, a gente pega as dores do nosso cliente, de quem a gente está negociando, e ele não tá conseguindo pagou de boa, tudo certo. Então, isso é um... Cara, muito bom isso. Às vezes até muito pagava os bom. 2.500, né, se brincasse. Exato. Não, se eu tivesse, eu acho que Se segurado forçasse um mais, pouquinho. se eu tivesse segurado um pouquinho mais... Oh, não, ó, desculpa, não vai ter como fazer. Não, então tá bom, então. Isso já aconteceu várias vezes, então esse é um ponto... Muito bom. Esse foi um dos melhores insights, né? Não se apegar emocionalmente ao cliente, não assumir as dores dele, né? Sim, exato. Ótimo. É muito importante. Bom, Fê, a gente está aí batendo 56 minutos já de podcast. A priori, a gente não tem mais nenhuma pergunta. A gente vai dar um tempinho aí para vocês colocarem aqui nos comentários se vocês têm alguma pergunta para o Bruno. Particularmente, coletei até aqui alguns... Eu tenho um bloquinho de notas, ele foi falando algumas coisas, eu fui anotando, sabe? Que eu acho interessante a gente colocar no dia a dia, sabe? Foram insights muito, muito legais. A Pri é a única pessoa que sustenta ainda o sistema de bloco de notas do Windows. Ah, meu Deus do céu, vocês são muito cruéis. Eu e o Bruno, a gente brigava por causa do Trello, e o Pedro briga comigo por causa do bloco de notas, né? O problema sou eu tô sentindo. Cara, mas ninguém usa isso. Falando em Trello, já que vocês me permitirem, tem um novo sisteminha que a gente está utilizando interno aqui, que é muito mais top que o Trello, viu? Chama ClickUp. Ele faz automação, é muito massa, assim, gente. A gente fez parceria com eles vai um cupom de desconto pra gente, se a gente indicar. Então, comprem aí com a gente, pelo amor de Deus. Vendedor vendendo, normal, Pedro. Tipo, o cara já tá vendendo, do nada, você descobre e vendeu. Pessoal, muito bom mesmo, assim. Top. Pessoal que tá assistindo a gente, pessoal Matheus, Agi, Bruna, Maria, Isolina, Moisés, Vanessa, Bruno também que participou. Eu gostaria de agradecer imensamente, tá? Foi um dos podcasts que mais assim, a gente conseguiu tirar insights, agregou muito valor pra gente. Vou deixar aqui, já tá aqui, o Pedro é maravilhoso, já tá aqui o Instagram do Bruno. Bruno, novamente, obrigado por aceitar conversar aqui com a gente hoje, tá? Tô esquecendo de alguma coisa, Pedro? Eu posso deixar o Bruno agora vender mais, não saber o que ele vai fazer, se vai vender para alguém, se não vai, né? Vai pra Caxias. Onde que ele vai mesmo semana que vem, o Pedro? Pro sul. Pro sul, ele vai lá pro sul, homem de negócios, né? De negócio. Legal, tô esquecendo de alguma coisa, gente? Acredito não, tudo certinho. Então, nem parece que ela tem um quadro gigante de 5 metros ali atrás. Bem ali embaixo tem um quadro que era para estar anotado alguma coisa, mas eu apaguei, limpei ele, mas geralmente ele está escrito, tá? Pessoal, muito obrigada por estarem aqui, se inscrevam no nosso canal. Na semana que vem a gente já divulga um novo participante que vai vir conversar com a gente em fevereiro aqui no Socialcast. Se vocês gostaram do Bruno, vão lá na nossos stories, vão lá no nosso feed. Pode ter um episódio 2, uma parte 2 desse episódio com ele. É só vocês solicitarem que a gente traz ele aqui para vocês. A gente paga milhões para ele vir, tá? Então, por favor, cuidado aí com os pedidos, entendeu? Beleza, gente? Ótima segunda-feira. Segundou com o Socialcast.
Deixa aí nos comentários se você curtiu, se inscreve, faz todo aquele jabá todo e tamo junto. Bruno, obrigado, cara. Valeu, gente, um abraço, foi um prazer. Valeu demais, tá? Valeu, tamo junto. Deixa eu encerrar.